Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 21 do livro Atos dos Apóstolos. Lá está escrito assim: chegara o tempo em que o evangelho devia ser pregado além dos confins da Ásia Menor. O caminho estava preparado para Paulo e seus companheiros passarem à Europa. Em Troade, às margens do Mediterrâneo, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia. Ele rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O chamado era imperativo, não admitindo demora. Logo depois desta visão, declara Lucas, procuramos partir para a Macedônia. E navegando de Troade, fomos para Samatrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E no dia de sábado, continua Lucas, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração. Lídia recebeu a verdade alegremente. Ela e os de sua casa foram convertidos e batizados. E ela insistiu com os apóstolos para que se hospedassem em sua casa. Enquanto os mensageiros da cruz se entregavam à sua obra de ensinar, uma mulher possessa seguia-os clamando: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Essa mulher era um instrumento especial de Satanás, e por meio de adivinhação, dava muito lucro a seus senhores. As palavras de recomendação proferidas por esta mulher representavam um dano à causa da verdade, distraíam o espírito do povo dos ensinos dos apóstolos e traziam má reputação para o evangelho. Por algum tempo, os apóstolos suportaram essa oposição. Por inspiração do Espírito Santo, Paulo ordenou ao espírito mau que deixasse a mulher. Libertada do espírito mau e restituída ao uso da razão, a mulher preferiu seguir a Cristo. Seus senhores ficaram alarmados por causa de seus lucros. Temendo a influência de um poder que pudesse tão eficazmente deter sua obra, levaram os apóstolos diante dos magistrados com acusação. A multidão se levantou contra os discípulos. Prevaleceu o espírito de tumulto. Rasgando a roupa dos apóstolos, ordenaram que fossem açoitados. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Os apóstolos sofreram extrema tortura, mas não murmuraram. Em vez disso, encorajavam-se mutuamente com palavras de oração e cantavam louvores a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer por sua causa. Com espanto, os outros prisioneiros ouviram os sons de oração e hinos. Estavam habituados a ouvir gritos e gemidos, maldições e blasfêmias. Mas nunca antes haviam eles ouvido palavras de oração e louvor ascenderem daquela sombria cela. E perguntavam quem poderiam ser esses homens que, com frio, fome e torturados, podiam ainda se regozijar. Conquanto houvessem os homens sido cruéis e vingativos, ou criminosamente negligentes, Deus não havia se esquecido de ser misericordioso para com seu servo. Todo o céu estava interessado nos homens que estavam sofrendo por amor de Cristo. E anjos foram enviados a visitar a prisão. A terra tremeu
aos seus passos. As portas da prisão, pesadamente aferrolhadas, abriram-se. Cadeias e grilhões caíram das mãos e dos pés dos prisioneiros, e brilhante luz inundou a prisão. O guarda do cárcere, erguendo-se alarmado, viu com espanto que todas as portas da prisão estavam abertas, e estava certo de que a morte seria a pena de sua aparente infidelidade. Tirando a espada, estava prestes a matar-se, quando a voz de Paulo foi ouvida em palavras de animação. Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Paulo e Silas tinham o Espírito de Cristo e não o espírito de vingança. Em seu coração, repleto de amor do Salvador, não havia lugar para a maldade contra os seus perseguidores. O carcereiro, depondo a espada, apressou-se a descer ao calabouço. Queria ver que espécie de homens eram esses, que retribuíam com bondade a crueldade com que haviam sido tratados. Alcançando o lugar onde estavam os apóstolos, prostrou-se diante deles e pediu perdão. Então, levando-os para um recinto aberto, interrogou: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Sabia que Deus se havia interposto de maneira miraculosa para salvar-lhes a vida, e com força peculiar vieram-lhe à mente as palavras da mulher possessa. Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Com profunda humildade, pediu aos apóstolos que lhe mostrassem o caminho da vida. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa, responderam eles. O carcereiro, então, lavou as feridas dos apóstolos e serviu-os, sendo a seguir batizado por eles, juntamente com todos os que estavam em sua casa. E a mente de todos foi aberta às verdades expostas pelos apóstolos. Deus estava na condução da sua igreja. O Espírito Santo ia à frente, abrindo portas, abrindo a mente, apontando direções, conduzindo os servos de Deus para os lugares onde eles nunca imaginaram ir, a fim de proclamarem o Evangelho. Dessa maneira, o Espírito Santo se revelou a Paulo, ordenando que passassem a Macedônia, na Europa, e ajudassem os pagãos, pregando-lhes o reino de Deus. Os apóstolos, movidos pela convicção de que Deus os estava conduzindo, deixaram tudo e seguiram, segundo a direção apontada pelo Espírito de Deus. Mas, na medida que avançavam, eram acompanhados também pelos mesmos poderes satânicos que a cada passo ameaçavam a sua vida. Os demônios usavam todos os meios possíveis para incitarem as pessoas contra os apóstolos que anunciavam Jesus. Faziam tudo para cerrar as mentes à luz que brilhava a partir da pregação que era feita. Nessa ocasião, ele usa uma mulher possessa. Há muita gente que não crê em possessão demoníaca, mas as possessões demoníacas existem, elas são reais. Aqueles que estrebucham, que falam de maneira estranha, que caem no chão, não são os únicos possessos. Estes são aqueles que Satanás permite que demonstrem publicamente que estão sob o seu domínio. Mas ele só faz isso quando é do seu interesse. Ele usa essas pessoas a quem ele pode controlar, a fim de neutralizar a influência da graça de Jesus. Cuidado com a influência das pessoas que estão sob o domínio do mal. Há muita gente preocupada em saber o que o demônio diz. Nós não devemos parar para ouvir o demônio. A Bíblia diz que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Então aquilo que ele diz não é necessariamente digno de credibilidade. O diabo não tem nada para nos acrescentar. Isso significa que tudo o que ele fala é mentira? Não. Às vezes, quando lhe é conveniente, o diabo diz algumas verdades. Mas diz essas verdades de maneira, no lugar e no tempo impróprios, de tal maneira
que, ao invés de ajudarem, atrapalham a obra de Deus, fecham as portas para o Espírito de Deus, impedem as pessoas de enxergar e abrir o coração para a salvação. Nem toda a verdade deve ser dita em todo tempo, em todo lugar, em qualquer momento. Existem verdades que, embora sejam verdades absolutas, é melhor que sejam mantidas em silêncio, porque se forem ditas, provocarão mais males do que bem. Então, cuidado com aquelas pessoas que dizem: eu sou sincero e eu digo aquilo que pensam. Eu não escondo a verdade. Eu falo a verdade sem medo nenhum. Essas pessoas estão enganadas. Nem toda a verdade precisa ser dita em qualquer lugar, em qualquer circunstância. O próprio Jesus disse que havia muitas coisas que ele deveria dizer, mas não poderia falá-las agora, porque não era o tempo. Aquela mulher possessa ia à frente dos apóstolos, anunciando que eles eram servos do Deus Altíssimo e que aquilo que estavam pregando vinha de Deus. Isso aparentemente parecia bom, não é verdade? Só que o diabo dizia isso com outro propósito. Ele queria identificar a pregação dos apóstolos com o mesmo espírito que conduzia a vida da mulher. Ele queria criar preconceitos contra a graça de Jesus que era anunciada. Ele queria fechar as portas dos corações contra a graça de Jesus. Mais do que isso, ele queria incitar os discípulos contra a mulher, colocar o povo da cidade contra os pregadores. Os discípulos, por algum tempo, não fizeram nada, mas depois, entendendo que a situação não podia permanecer assim, eles expulsaram o demônio em nome de Jesus. E a mulher voltou à sua normalidade, aceitou Jesus e passou a seguir os apóstolos. Isso era um problema, porque muitas pessoas na cidade ganhavam dinheiro a partir do comportamento da mulher, da sua possessão, daquilo que ela dizia, das revelações que ela fazia. Tendo ela voltado à normalidade e aceitado Jesus, havia caído por terra o seu ganha-pão, e Satanás havia atingido o seu objetivo, que era colocar as pessoas da cidade contra os apóstolos. Se não houvesse tocado no ganho, no bolso, no dinheiro, ele não teria conseguido fazer isso tão facilmente. Mas quando se sentiram roubados no seu ganha-pão, foram até as autoridades e as incitaram contra os pregadores. E eles foram presos, cruelmente açoitados e lançados numa prisão, colocados no tronco. Mas eles, mesmo no meio do sofrimento, não lamentaram, não choraram, não brigaram, não reclamaram de Deus. Não saíram por aí dizendo que Deus os havia abandonado, que Deus havia se esquecido deles. Não. Eles estavam sofrendo, estavam doendo. Mas mesmo assim, mesmo no meio da dor, eles louvavam a Deus, porque entendiam que estavam no meio do grande conflito e era para eles motivo de alegria estar do lado do Senhor. Deus não abandonou os seus servos. E no meio da noite Deus enviou o seu anjo. Com a chegada do anjo houve um poderoso terremoto. As paredes caíram, as portas se abriram. O carcereiro, homem rude, acostumado à violência, temeu pela sua própria vida. Certamente seria responsabilizado pela fuga dos prisioneiros. Julgou ser melhor tirar a sua própria vida, mas foi impedido pelos apóstolos que disseram: não faças tal, nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Ele conferiu e percebeu que era verdade. Então, admirado, rendeu-se à ação de Deus. Entendeu que aqueles homens verdadeiramente eram servos do Deus Altíssimo e perguntou pela salvação. Resgatou da prisão os apóstolos, cuidou das suas feridas, recebeu a mensagem que eles tinham para ele e a sua casa, foram batizados e o Evangelho de Deus começou a encontrar lugar agora no novo continente. Veja como Deus opera. Deus opera não só quando está tudo bem,
não só quando todas as coisas nos são favoráveis, mas muitas vezes Deus opera através de momentos ruins, aparentemente de perda, de sofrimento, para abrir caminhos. Deus opera em todos os momentos, em cada circunstância, segundo a sua vontade. Assim como Deus guiou os caminhos dos apóstolos, Ele também está conosco hoje. Ele ainda nos guia. Ele ainda espera de nós fidelidade na proclamação da graça de Jesus. Ele ainda repete as palavras de Jesus aos nossos ouvidos, dizendo que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Isso quer dizer que a nossa vida vai ser isenta de dificuldades? Não. Talvez nós sejamos chamados também para sofrer por amor de Jesus. Mas Deus não nos abandonará e Deus usará todas as circunstâncias para o bem, para o crescimento do seu reino, para a honra e glória do seu nome. Os apóstolos podiam estar em paz, lá na sua terra, na sua casa, tocando a sua vida. Mas estava agora no outro canto do mundo, num lugar estranho, sofrendo por amor a Jesus. Mas eram felizes. Eram felizes de tal maneira que não poderiam ser se estivessem na sua vidinha de sempre. Agora, dirigidos por Jesus e fazendo a sua obra, embora pagando um preço alto, a sua vida tinha sentido, tinha razão. E eles sabiam que Deus estava com eles. E se Deus estava com eles, nada poderia ser contra eles. Que a mesma certeza envolva a nossa vida no dia de hoje. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.